Certinho? Muito bom, então. Hoje é 21 de maio e eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias na segunda carta que Paulo apóstolo escreveu à igreja de Corinto e ler com vocês esses versículos 14 e 15 do capítulo 5. Segunda carta de Paulo a Corinto, capítulo de número 5, os versículos 14 e 15. E mesmo assentados, quero que você acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Diz assim: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Uma palavra de oração, ore comigo. Deus nosso Pai, nós te agradecemos hoje pela manhã, pela bênção de, desde esta casa de oração, estarmos juntos e nos reunindo aqueles que nos acolhem nos seus lares e pedindo que pela Tua palavra, Senhor, nos abençoe o entendimento e nos libere para a vida. E assim que nós possamos acolher bem a palavra do Senhor como preciosa semente, que será lançada no solo fértil do nosso coração. Agradecemos e assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Muito bom. O que é que faz você levantar todo dia pela manhã? Qual que é a sua motivação? O que impulsiona você? Vamos lá, seja franco. Todo mundo tem e carrega, não é, os seus motivos. Não é? Um pai de família, naturalmente, diz que vai para o trabalho porque precisa trazer comida para que na sua mesa todo mundo tenha ali, por assim dizer. Não é? E o casal se organiza dessa maneira para o trabalho, para a vida, e é assim que a gente pode, por exemplo, propor uma resposta para essa pergunta que eu acabei de fazer para vocês. Não é? Nós precisamos, inclusive, ter, assim, motivações que nos mantenham funcionais. Tá certo? Então, se eu perguntar para você assim, o que é que você diria? Qual que é, assim, a grande expectativa que você tem para a semana? O que você está esperando para essa semana? Não é? De que maneira que você está se organizando para algo em especial que aguarda você essa semana? E se a gente perguntasse assim, o que foi que fez assim toda a diferença para a sua vida nessa semana que passou? Qual que é o registro que você tem? O que é que, se você viesse aqui, você contaria para a gente? Que foi assim muito significativo para você. Não é? Que história que você tem para contar para a gente aqui? Isso tudo tem a ver com aquilo que move a nossa vida, que movimenta o nosso dia a dia. Eu quero conversar com vocês aqui brevemente sobre esse movimento na vida da gente que o apóstolo Paulo está dizendo, está contando que precisa ser uma consciência que a gente carregue. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele escreve debaixo de duras críticas da própria igreja. Não é fácil para um pastor receber críticas da igreja que ele mesmo plantou, não é? De ele receber alguns ataques de pessoas que ele mesmo alcançou. Mas a carta que ele escreve à igreja de Corinto, essa segunda, ela é cheia disso. É uma resposta de Paulo, muito consciente, a tudo que de ruim ele vinha recebendo de muita gente aqui na igreja em Corinto. E aí, então, ele vai
dizer para eles basicamente o seguinte: olha, pessoal, a despeito do que vocês estão dizendo a meu respeito, né? Inclusive na minha ausência, porque eu não estou aí com vocês para que vocês, olhos nos olhos, possam me dizer pessoalmente, mas eu estou atento, eu estou sabendo o que é que está acontecendo aí e o que é que vocês estão dizendo a meu respeito. Mas, a despeito disso, Paulo apóstolo, ele sempre vai responder dizendo o seguinte: pessoal, eu sou de verdade. E eu posso dizer para vocês que eu sou de verdade, porque o que eu tenho com Deus, o Deus que me chamou, é de verdade. Então, eu recomendo para vocês mais substância na vida de vocês. Eu recomendo para vocês maior maturidade. Eu recomendo para vocês que não se acomodem apenas no parecer ser, mas que vocês, de fato, possam assumir quem foram chamados para vocês serem a partir de um relacionamento com Deus. Paulo apóstolo é com muita consciência que ele vai dizer essas coisas, porque ele se sente na responsabilidade do cuidado com esse rebanho. E assim, desta forma, ele vai nos contar sobre a sua própria motivação pessoal. E é por isso que nós lemos aqui os versículos 14 e 15, onde ele vai dizer o seguinte: apesar de todas as lidas da vida, apesar daquilo que não ajuda, e muita coisa não ajudou na vida do apóstolo Paulo, sejam as críticas da igreja, os momentos em que ele esteve preso por causa da sua fé, os momentos em que ele enfrentou sofrimento físico mesmo, né? Aqui nessa carta ele vai contar, lá no capítulo 11, quantas vezes ele foi punido com chicote, não é? Com chibatadas, com um instrumento ali muito feroz, muito penetrante, muito cortante, por conta da sua fé. Ele vai falar dos momentos que ele passou fome, dos momentos que ele passou frio, dos naufrágios que ele experimentou nas suas viagens missionárias. Ele vai dizer: olha, fazer a obra de Deus não foi simples, não foi fácil, foi perigoso. Ele vai falar de quantas traições ele recebeu, de quantos abandonos ele também experimentou. Ele viveu muita coisa por causa da sua fé, mas ele decidiu permanecer motivado. Então, cada dia que ele acordava na prisão, ele se lembrava da sua maior motivação. Quando ele estava passando frio, ele se lembrava da sua maior motivação. Quando ele não conseguia dormir, porque aquela notícia de que alguém falou mal dele ficava ali azucrinando a sua mente, ficava incomodando as suas emoções, ele precisava se lembrar da sua motivação. Quando as coisas, portanto, não contribuíam, quando as pessoas não ajudavam, quando a igreja de Jesus, de quem ele era pastor, também não favorecia, apesar disso, ele permaneceu motivado. E a palavra que aparece aqui, nessa versão da Bíblia que eu tenho escolhido para a leitura, e que deu margem aqui para a mensagem, é que no versículo 14, ele vai dizer o seguinte: é o amor de Cristo que nos impulsiona. O amor de Cristo é que nos impulsiona. Perceba que em nenhum momento Paulo apóstolo perde a noção de que ele é parte de uma comunidade. Paulo apóstolo nunca tem uma expressão assim mais
pessoal, puro e simples, egoísta. Ele sempre se vê ao lado de mais gente. É o amor de Cristo que nos impulsiona. É como se ele estivesse dizendo, pessoal, da mesma maneira que quando eu acordo pela manhã, e quando, ao acordar, eu tenho que lidar com as mais diversas situações da vida, o que precisa me fazer levantar da cama é lembrar-me de quão grande é o amor de Deus em Cristo Jesus pela minha vida. É isso que me mantém de pé, é isso que me mantém lúcido, é isso que me mantém funcional, é isso que faz com que eu possa dar continuidade nas muitas iniciativas de vida que fazem parte da vida da gente. Porque quando ele diz assim, o amor de Cristo nos impulsiona, isso aqui é um movimento contínuo, constante, de todo dia um pouco mais. Não é à toa que na palavra de Deus nós vamos encontrar, por exemplo, o profeta Jeremias, lá no livro de Lamentações, quando ele olha para a tragédia da vida, ele está olhando para um cenário real trágico, ele está olhando para um país destruído, o seu próprio país. Ele está olhando para o seu povo e está lamentando como é que as coisas chegaram a isso. E o que é que ele decide fazer? Da onde que ele tira a motivação para ele seguir? Num ambiente de desesperança, num ambiente de destruição. Quando você olha para a realidade e você fala, nossa, mas como é que eu faço para seguir em frente? Olha as coisas como elas estão, a que ponto elas chegaram. E ele vai então dizer, o que eu preciso fazer é trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E o que é que me dá esperança? De que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã. E que o Senhor é bom para aqueles que nele esperam. Então, onde que eu encontro a bondade do Senhor? Olhando para o Senhor e não para a desgraça. Olhando para aquele que pode me socorrer em meio ao caos e não permanecendo refém do caos que está instalado e que dói na minha carne e que me desafia para a minha vida. Então, a vida da gente precisa ser impulsionada por essa consciência que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é o que mantém ele vivo, é o que mantém ele sóbrio, é o que mantém ele constante. Por isso que a jornada de Paulo é numa ascendente. Quando ele chega no final da vida dele, ele vai dizer, inclusive, o seguinte, olha, não é fracasso, não é derrota, é vitória. Eu sei que eu estou por um fio, não vai demorar muito para eu morrer. Mas sabe a minha vida? Quando ela for roubada, ela for tirada, quando me matarem, vai ser como que uma oferta para Deus. Porque eu tenho plena consciência do que é a minha história, do que é a minha jornada. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. E eu guardei a minha fé. E essa é a declaração que ele deixa, é o legado dele, que ele está dizendo para mim e para você o seguinte, sabe o que me sustentou cada um dos dias da minha vida? Ei, você que está num compromisso com Jesus, é isso que vai sustentar você também. Seja qual for o momento em que você esteja vivendo, seja qual for o estímulo que você estiver recebendo, da onde quer que ele venha, o que nós não podemos nos esquecer é de que é o amor de Deus, o amor de Deus em Cristo Jesus, que deve nos impulsionar. E a gente vai precisar disso todo dia um pouco mais. Todo dia um pouco mais. Todo dia um pouco mais. Então,
É assim que o apóstolo Paulo, ele vai contar para a gente como é que a gente lida com a vida. Lá aos Filipenses, o Paulo ele vai dizer o seguinte: eu estou dividido. Por quê? Porque se eu pudesse ir morar logo com o meu Senhor Jesus, seria uma coisa muito boa. Ele estava preso quando ele escreveu isso. Ele fala: eu penso nisso. Eu penso que morar logo com Jesus é uma coisa, seria a melhor coisa que poderia me acontecer. Mas quando eu penso que de novo eu acordei aqui, eu fico pensando, considerando, ponderando, e eu concluo que se Deus me fez acordar aqui, é porque através da minha vida, apesar da minha circunstância limitada, eu ainda tenho algo da parte de Deus para contribuir em favor de todo mundo que é gente comigo por aqui. Então eu estou dividido. Eu vou ou eu fico? Se for para ficar e ser uma bênção, eu quero ficar. Eu quero cumprir um propósito maior. Eu quero cumprir e completar a minha carreira. Por isso que quando chega no final, ele sabe, agora chegou o tempo, o Senhor vai me recolher, ele fala, agora sim, completei a carreira. Mas no meio do percurso, ele exalou essa ideia. Não sei se eu fico, não sei se eu vou, mas se ficar, trouxer benefício para as pessoas, da parte de Deus, é isso que eu estou submetido, eu estou à disposição. Então, o que eu quero deixar assim para o seu coração, gente? Seja o que for que você faz da sua vida, eu quero deixar para você essa ideia de você trabalhar na sua vida, essa motivação de entender o que Paulo está dizendo aqui. Versículo de número 15. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo. Você consegue responder com clareza na sua vida essa pergunta? De maneira prática, como é que você tem vivido para Cristo e não para si mesmo? Como é que na prática isso acontece no seu dia a dia? Como pai, como mãe, como um filho, como patrão, como empregado, como cidadão, como gente nesse mundo, na prática. Como é que eu e você estamos, de fato, vivendo para Cristo? Porque dele nós recebemos uma nova vida. O texto continua e ele vai falar para a gente o seguinte, versículo 16. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo muito diferente. Em outras palavras, Jesus é o nome do Deus que a gente serve. Jesus é o nome do Deus em quem a gente crê. Jesus é esse Deus pessoal com quem a gente tem um relacionamento de verdade. E quando a gente tem um relacionamento de verdade com alguém, esse alguém afeta a nossa vida. Esse alguém, ele tem influência sobre a nossa vida. Esse alguém faz com que nós façamos ajustes necessários nas nossas vidas, porque o que essa pessoa tem a dizer para a gente, a contribuição que essa pessoa tem para oferecer para a gente leva em conta, porque é uma opinião importante. E no caso de Jesus, que é Deus, de uma vida de Deus que se mistura com a nossa vida, é assim que a palavra de Deus diz que acontece, isso fica muito mais forte, fica muito mais intenso, porque muda a nossa perspectiva de vida, muda o nosso jeito de ser gente ao lado de mais alguém. Precisa afetar, precisa mudar. E é essa compreensão que vai fazer
com que a gente, todo dia pela manhã, ao despertar, e a gente para olhar para a agenda que nos espera, para as coisas que nós temos que fazer, e a gente vai fazer ao lado de mais alguém, seja em casa, seja no trabalho, uma prestação de serviço. Chega um momento que você interage com alguém, que alguém recebe aquilo que você ofereceu de alguma forma. E são nessas interações em que as coisas vão ganhando sentido. Porque é onde a vida de Jesus, ela aparece desde quem nós somos, a partir de quem nós somos, aparece. E aparece com força. E aparece de verdade. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem 2 meses mudou lá um pessoal em frente de casa, né? E aí então, eu disse ali para eles, vou dar uma chegadinha aqui. Eles ficaram esperando. Entendeu? Ficaram esperando. Agora, essa coisa de você nutrir o dia a dia da expectativa do relacionamento, de nunca sair de casa sem dar uma paradinha e dizer assim, bom dia, Deus abençoe. De dar um sorriso, por mais apressado que a gente esteja. Que às vezes a gente sai da garagem apressado, com foco no que a gente tem para fazer. Porque o que a gente tem para fazer é importante. Mas preste atenção no que eu vou te dizer, porque eu não sou perfeito nisso. Só estou ilustrando com uma consciência que eu procuro carregar na minha vida. Não é porque eu sou pastor. É porque eu estou num relacionamento com Jesus, e é porque o amor de Cristo me impulsiona, e o amor de Cristo me impulsiona especialmente para reparar em gente, em pessoas. Esse amor que me faz viver para Ele, precisa me conduzir ao encontro de quem é importante para Ele. E o que é importante para Ele? Pessoas. As pessoas são importantes. As pessoas são importantes. Então, essa semana eu pude ir lá. Entendeu? E eu fui recebido com um sorriso. Mas eu fui assim, do lado de fora do alambrado, só para fazer uma aproximação, para convidar para ir no pequeno grupo que acontece lá em casa. Daí ela falou para mim assim, o senhor não entra para fazer uma oração? Eu falei, mas agora. Né? E aqueles 15 minutinhos foram o ponto alto do dia, gente. Quando você se conecta com mais alguém, quando você pode perguntar, qual é a sua história? Conte para mim. E as pessoas, elas querem contar alguma coisa. Elas têm algo para dizer. Entende? E fazer uma oração. Né? E você percebe que quando aquele momento ele termina com aquele amém, amém, e amém, tem lágrimas nos olhos, porque as pessoas elas estão, de alguma forma, recebendo um carinho do céu, para as questões de verdade, que são as dores que elas experimentam aqui na terra, na vida. Então, essa ideia de que Jesus, ele morreu e ressuscitou, precisa ser a minha grande motivação, para me mover no meu dia, faça eu o que eu fizer da minha vida, ao lado de outras pessoas. Porque essas pessoas são elas que importam. São elas que importam. É coisa simples. Desculpa, eu vou ilustrando com as coisas que eu tenho, com as coisas que eu posso. A semana a gente foi comprar uma coisinha ou outra para a viagem, eu com a Lu. Né? E aí fomos comer lá um lanchinho, né? Meio fora do horário. E tinha as 2 mocinhas atendendo. Entendeu? É a oportunidade que eu tenho para conhecer alguém. Eu estou comprando um lanche só. Mas eu poderia comprar um lanche sem olhar para o rosto, sem perguntar o nome. Mas se eu posso olhar para o rosto e perguntar o nome, eu posso desenvolver um relacionamento. Vocês entenderam? A gente saiu
daqueles 5 minutinhos da compra de um lanche, como se nós fôssemos os melhores amigos. Como se a gente se conhecesse há muito tempo. Já falaram de onde vieram, por que estão ali, e etc. e tal. E aí já perguntaram assim, da fé. Olha, eu estou percebendo que tem um negócio. Eu falei, então, eu ando com Jesus, eu tenho e vocês. Então, sabe? E aí já deu ensejo para você compartilhar. E quando a gente terminou aquela interação, ainda a gente recebe um agrado. As meninas olharam e falaram assim, foi lá no Montana Grill, lá dentro do Shopping Iguatemi. As 2 meninas falaram assim, obrigado pela sua educação, você nos deu um abraço com esse jeito de ser. E eu falei, esse aqui é um abraço do céu para vocês. E elas ficaram todas tocadinhas, porque entenderam que Deus estava enxergando elas ali. Elas vieram de longe há pouco tempo para trabalhar por aqui. Vocês entenderam? É nessas pequenas conexões. Viu, Jennifer? Encontrei uma naninha venezuelana também, numa loja aqui do shopping. E numa interação, ela falou um pouquinho comigo. E numa coisinha que você reparte, você percebe que a pessoa, ela recebe aquilo, ela para pensar a vida numa outra perspectiva. Para considerar que tem alguém, um Deus que se importa, um Deus que ama, um Deus que quer abraçar. Porque o amor de Jesus me impulsiona, eu faço dos encontros com pessoas o ponto alto da minha semana. Cada encontro, o ponto alto da semana, nesses encontros, foi um pequeno grupo lá em casa. Entendeu? Aí a gente tem muita coisa para fazer. E eu não deixei de fazer nada do que eu tinha para fazer para receber pessoas. Entendeu? Mas a gente já planeja. Lu, eu que faço a comida, você que faz a comida. Ela falou, dessa vez eu faço a comida. Aí fez um caldo de batatas. Entendeu? E fez lá um caldo de batata gostoso. O Luiz foi lá, estava bom, né, Luiz? Estava bom, entendeu? Mas daí eu fiz o meu famoso bolo de fubá com laranja, com um toque de hortelã e goiabada. Entendeu? Você entendeu? E aí, então, o pessoal começa a chegar. Né? Aí os primeiros que chegaram foram o seu Albino com a dona Teresida. Daí o seu Albino, ele chega e já fala assim, hoje não preciso nem adivinhar o que tem para comer, que eu já estou sentindo o cheiro. Entendeu? E ele fica esperando, por assim dizer, a hora que termina a coisa para dar uma comidinha, né, dona Teresida? E ele gosta. Mas, gente, por que eu estou falando isso? Porque naquele momento ali, contar uma coisa boa para vocês. Naquele momento que a gente faz o estudo, que você percebe os coraçõezinhos assim, nós estamos lendo um livro juntos. Quem disse que a gente não consegue ler um livro juntos? Eu estava com 15 pessoas dentro da minha casa, lendo um livro juntos, assim, falando sobre como a graça de Deus sustenta a gente nos momentos mais difíceis da vida. E quando nós terminamos a leitura, eu perguntei, quem que vai contar aqui para a gente uma história sobre um momento que Deus sustentou você? Da dona Teresilda contou, do momento que o Albino passou. A Maiara contou de um incidente com a Luísa ligado à medicação. Mas, desculpe eu dar destaque para isso, mas quando nós começamos o pequeno grupo em casa, era apenas com o pessoal que morava nessa casa da frente, onde mora uma outra família hoje. Sabe como que eu cheguei lá? Né? Primeiro pelo contato. Mas o moço adoeceu. E o Flori conhecia o pessoal. E o Flori falou, pastor, o moço não está bem. No momento da enfermidade, a gente conectou. Eu sei que a conexão foi tão boa, que, olha, desde o primeiro estudo de pequeno grupo, presta atenção, nós estamos celebrando agora em junho 1 ano e meio de pequenos grupos sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. 1 ano e meio, lendo um livro bom, com substância, com Bíblia, com coisa de verdade, escrito por um dos nossos pastores globais.
Sabe, essa família não perdeu um encontro. Um encontro. Não perdeu um encontro. Teve encontro que éramos eu, a Lucimara no departamento infantil, com a Ana Júlia, né? E o Guilherme, a Dani e a Samira. E teve momentos que tinha mais gente. Quarta-feira tinha 15 pessoas. Entendeu? Mas eles estão desde o comecinho. E aí a Dani disse, e eu quero contar também, eu quero falar também. Porque quando o Guilherme quase morreu, Deus, com a sua graça, abraçou a gente e cuidou da gente. É de verdade. Eles estão afetados por esse amor de Cristo, que por eles morreu e ressuscitou. É um reconhecimento de uma interferência de Deus na vida da gente de verdade. Então, essas coisas que precisam nos impulsionar. Entendeu? Ontem eu cheguei em casa do treinamento, né, que foi semana corrida. Né? Eu sei que eu cheguei, tomei um chá de camomila, deitei e dormi. Entendeu? Acordei, essa noite acordei uma vez só para fazer xixi. Às vezes eu acordo mais de uma. Você não acorda não para fazer xixi no frio? E eu bebo muita água. As coisas que o pastor fala, Viviane. Então, mas é de verdade, a gente é de verdade, não é assim que acontece mesmo? Então, escute só, cheguei, mas deu vontade, falei, nossa, que vontade de ver meus irmãos amanhã cedo. Aí gravei um videozinho lá despretensioso, mandei para vocês, para dizer, gente, não vejo a hora de chegar domingo, da gente se encontrar aqui, para a gente compartilhar, e eu queria falar essas coisas para vocês, para dizer assim, ó, você quer que a sua vida seja de verdade? Então deixe esse amor de Jesus mover você. Vai acabar a reclamação, vai acabar a murmuração. Você sempre vai acordar de manhã, seja para onde for que você tiver que ir, você vai falar assim, uma coisa eu sei, Jesus me abraçou na minha vida. Eu sou dele, o amor dele é a minha força. E eu vou ao encontro das pessoas. Tem gente chata ao encontro de quem você vai, mas você vai, eu vou ao encontro dessa pessoa, você é uma bênção na vida dessa pessoa. Eu vou ser um diferencial na vida dessa pessoa, porque o amor de Deus é que me impulsiona. Você tira tudo que é motivo que você tem para não viver, para parar, para não fazer, e você coloca o amor de Jesus nisso, e fala, eu vou viver para Ele, eu vou viver por Ele, e é assim que a gente vai, motivado. Então eu queria convidar você hoje de manhã, se você considera assim que você anda meio sem motivação para seguir na fé, para tudo que isso significa, se você anda meio sem falta de objetivo nessa fé, para você lembrar que Jesus morreu e ressuscitou por você. Presta atenção no que aconteceu. Jesus, Paulo vai dizer, sendo Deus, ele não ficou apegado aos seus direitos de Deus, mas ele veio ao nosso encontro, entrou na nossa vida aqui, para fazer gente como a gente, e para servir. Jesus foi intencional, Jesus ele foi focado, Jesus ele foi, você está entendendo? Então é assim, gente, quando eu me organizo para sentar com alguém, entendeu? Aquela pessoa vai ser a pessoa mais importante do mundo para Deus naquele momento que eu sentar com essa pessoa. Eu quero ouvir essa pessoa, eu quero saber a história dessa pessoa, eu quero poder fazer alguma coisa por essa pessoa, eu quero poder me envolver com essa pessoa. Isso se chama empatia. Você está entendendo? Você olha, você vê e você diz, eu posso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu estou impulsionado pelo amor de Deus na minha vida, impulsionado pelo amor de Jesus na minha vida. Isso daqui vai mover o seu coração, no seu dia a dia, ao lado de todo mundo que você conhece, em favor da causa de Deus na vida dessas pessoas. Lá onde você está, faça você o que você fizer da sua vida. Creia-me nisso, que muitas iniciativas, elas surgem a partir disso. Tem um pessoal que é da família Nishimura. O patriarca veio em 1929 aqui para o Brasil.
e ele veio do Japão. Um tempo em que o Japão vivia uma crise humanitária muito expressiva, muita fome. E ele veio para cá e chegou aqui numa cidade chamada Pompeia, aqui no estado de São Paulo. E ele, então, para sustentar a família que veio, ele fez uma plaquinha, colocou na casa que ele arrumou para morar, conserta-se tudo. Ele era tipo assim um Otávio da vida, que gosta de mexer com um pouquinho de tudo, né, Tavinho? Tavinho é 1001 utilidade, gente. E aí, então, eu sei que ele foi desenvolvendo maquinário agrícola. Ele foi desafiado pelo governo do nosso país a desenvolver a primeira colheitadeira de feijão do mundo inteiro. E assim ele fez. A primeira colheitadeira de feijão. Ele que desenvolveu. Viu? Ele é o patriarca do grupo Jacto, um dos grandes nomes dessa área agrícola aqui no país. Só que quando chegou, e assim ele desenvolveu o seu negócio e o seu legado. Mas sabe, na base do quê? Na força do quê? Na motivação do quê? Porque ele recebeu o Evangelho num dos refúgios que ele precisou viver lá na sua juventude. E aquilo moldou ele. E isso fez com que ele se dedicasse ao máximo a todo empreendimento que Deus colocou na mão dele, na vida dele. E isso fez com que, a partir dessa família, eles desenvolvessem inúmeras FATECs. Tem centros de treinamento de pessoas que mudam a vida das pessoas por causa da consciência cristã que ele tem. Ele treina pessoas a partir da sua adolescência para capacitá-las para o mercado de trabalho, porque ele é um cristão consciente. Hoje ele, não sei se ele está vivo ainda, o seu Nishimura, mas ele, se estiver, ele já está bem velhinho. Bem velhinho. Mas os filhos deram sequência nisso. Mas eles passaram por momentos difíceis. Quando teve a era Collor aqui no Brasil, na década de 90, eles passaram um momento crítico de crise. E um dos filhos dele, não é, precisou ser, inclusive, demitido da gerência da coisa, imagine. Só que, quando isso aconteceu, o filho dele, já um senhor também, ele fez uma oração. Ele disse assim: Senhor, eu aprendi com meu pai a entregar tudo nas tuas mãos. Então eu estou entregando o meu cargo, estou entregando o meu salário, estou entregando a minha história, estou entregando tudo para o Senhor. Tudo, tudo. E aí, ele pegou uma reserva que ele tinha, ele falou: precisava dar uma arejada na minha vida. E ele foi morar em Denver, lá nos Estados Unidos, por 2 anos. Lá em Denver, nos Estados Unidos, esse filho do seu Nishimura, ele conheceu uma instituição cristã. Ele foi convidado a liderar a instituição cristã aqui no Brasil. E sabe o que aconteceu? Porque esse homem, ele se entregou nas mãos de Deus, fruto do legado do seu pai, que teve que demiti-lo no auge de uma crise, de um grande negócio. Começou desde a cidade de Pompeia, o que hoje é a chamada Universidade da Família, que é um projeto excepcional, cristão, que tem ajudado, assim, milhares de pessoas ao longo do tempo. Por quê? Porque a motivação dele de servir a causa do reino não ficou paralisada no momento de crise. Ele se abriu para novas possibilidades. Ele se transformou em um líder nacional de um projeto de Deus para ajudar e socorrer inúmeras famílias em todo o Brasil. E dessa maneira, a gente vai ressignificando a nossa história. Hoje de manhã, estou convidando você para pensar nessas coisas aqui que nós conversamos. Por quê? Porque eu quero olhar para o futuro e eu quero entender o que é que Deus tem, através da minha liderança, ao lado de todos vocês, para ainda realizar, através de nós, em favor da nossa cidade, e a partir daqui,
em favor de outras gentes, onde quer que elas estejam. E isso acontece, pessoal, passando por você. Passando por você. Passando por você. Tem coisas que são significativas. E eu vou colocar mais isso aqui para você. Né? Na segunda-feira, nós escutamos aqui, no encontro com mulheres, uma palavra da Fabi, do Carlão. Né? E, entre outras coisas que ela falou para a gente, que foi muito especial a palavra que ela deu, me permita dizer algo assim que me diz respeito, porque é importante este feedback. Né? E foi uma coisa que eu lembrei, logo depois que a Isabela passou na faculdade e pôde finalmente ingressar no seu curso de medicina, uma faculdade difícil de entrar. Teve muita dedicação, muito estudo dela, enfim. Mas quando a gente conversou ali na salinha, pastor, né, eu passei por esse processo tal, e a Fabiana lembrou disso, de pequenas coisas que às vezes a gente assim comentava. Gente, quando eu estudo dessa maneira. Quando eu faço uma leitura, eu faço dessa maneira. E eu achei, né, tão abençoador, assim, a Isa fala, eu aproveitei aquela ideia que o pastor deu de como estudar a palavra, para eu poder estudar também, para eu me preparar melhor. O que eu quero dizer com isso é que, assim, eu tento ser bem intencional. Bem intencional. E essa intencionalidade, às vezes, ela não soa bem e é culpa minha. Mas o que eu quero dizer com isso é assim, eu procuro ensinar em tudo que eu faço. Não acho que é o único modelo. Não acho que é a única maneira de se fazer, embora talvez já tenha aparecido isso para você. Pelo meu jeito de ser, sistemático, né? Sou líder, então eu não tenho medo de ter voz. Entre os meus liderados, não. Não tenho medo de funcionar, não tenho medo de acontecer. Mas eu sei que às vezes isso soa, às vezes até um pouco agressivo, um pouco assim, já soou talvez mais, hoje talvez menos, assim eu espero, mais impositivo. Mas a minha ideia sempre foi e continua sendo de tentar ensinar algo, de tentar, sem a pretensão de dizer que a pessoa não sabe, mas assim, é um valor para mim. O que eu quero dizer, que tem a ver com essa palavra, é que eu me sinto impulsionado pelo amor de Deus, para muita coisa. Desde aquilo que é uma arrumação de um ambiente a uma aula que eu vou preparar. Você não vai me ver chegar para uma aula de quinta-feira despreparado. Você não vai ver. Se você vier. Se você vier, você não vai receber uma aula qualquer. Você vai receber a aula. Porque eu não vou vir despreparado. Você está entendendo? Por quê? Porque eu estou motivado. Porque se tiver 1 ou se tiver 30, eu tenho uma tarefa, que é de compartilhar os valores do reino com alguém que quer crescer, que quer amadurecer e que quer acontecer na vida. Para Jesus, o meu Senhor, isso é significativo. Jesus me falou assim, Júnior, vai, faça discípulos em todas as nações e ensine essas pessoas a obedecer. Só que isso ele não disse para pastores, ele disse para todo mundo que é discípulo dele. Como eu sou o pastor da igreja, eu tenho essa responsabilidade de liderá-los desde o estudo bíblico. Mas como você já entendeu em todas as coisas que eu contei aqui, eu não me sinto limitado ao estudo bíblico. Toda vez que eu saio com o meu carro da garagem, em favor de outras pessoas, eu me sinto em missão. Você entende isso? E isso não faz a minha vida ser menos. A gente vai viajar. A gente vai passear. A gente vai desfrutar de lazer em família. Já falei para vocês, vou ficar 29 dias fora. Você está entendendo? Mas você pode ter certeza que nas conexões que eu tiver com outras pessoas,
mesmo seja num idioma que eu não domino. Você entendeu? A presença do Cristo vai comigo. Está entendendo? Em tudo que eu puder ser ao lado de quem quer que seja, em qualquer momento que eu esteja, eu estarei consciente, desfrutando do lazer, desfrutando do descanso, mas uma coisa eu sempre carrego comigo, a consciência de quem eu sou. Isso me mantém. Eu estou convidando você para carregar essa mesma consciência. Isso vai preservar você. Preservar você. Preservar você. O Espírito Santo vai pegar essa palavra e quando você estiver muito agitadinho ao lado de quem quer que seja, ele vai ajudar você a lembrar o seguinte: Cristo Jesus morreu e ele ressuscitou. Ressuscitou por essa pessoa com quem você está convivendo aí. Não desista da comunidade. Não desista das convivências. Eu sei que alguns de nós aqui já tomaram a decisão assim, foram marcados, feridos, né? E aí você está meio na sua. Mas vá ao encontro de pessoas. Vá ao encontro da comunidade. Vá ao encontro da igreja nos momentos que você pode estar. E deixe que esse impulso, que é o amor de Cristo, conduza você. Deixe que isso aconteça, porque nós precisamos dessa funcionalidade na nossa vida. Vocês estão dispostos, meus irmãos? Vamos juntos nisso? É dessa maneira que a igreja ela acontece no dia a dia. Vamos ficar de pé, meus amados? Vamos? Dá para cantar um pedacinho para a gente? Vamos fazer dessa canção uma declaração da nossa rendição hoje de manhã, aqui na casa do Senhor, a esse projeto de Deus para a vida da gente. Esse texto que nós lemos, ele vai continuar dizendo que foi Deus quem fez tudo. Ele tomou toda a iniciativa e nos deu um ministério chamado Ministério da Reconciliação. De maneira que agora Deus fala por nosso intermédio. E Deus vai ao encontro das pessoas por nosso intermédio. Quando a gente sai daqui, a gente vai sempre ao encontro de alguém que está lá em casa. Lá em casa tem a minha esposa, tem o meu filho Vinícius. Eles devem estar conectados agora assistindo. Todo domingo eles estão ali, conectadinhos assistindo. Mas eu vou chegar lá. Eu vou ao encontro deles ali. Você vai ao encontro de alguém. E quando você for ao encontro dessa pessoa hoje, quando você for ao encontro dessa pessoa amanhã, quando você for ao encontro de alguém durante essa semana, vai nessa consciência. Vai impulsionado pelo amor de Cristo, que carrega você, que abraça você, que conduz você e que precisa controlar você. E saia fazendo bem feito tudo. Saia fazendo com dedicação. Saia fazendo com amor. Saia fazendo da melhor maneira possível. Porque você está impulsionado pelo amor de Jesus. Vamos cantar um pedacinho da canção para a gente terminar a nossa celebração com oração.
É nesse espírito de rendição, Senhor, que nós queremos sair daqui hoje pela manhã, totalmente motivados e impulsionados pelo grande amor que o Senhor tem pela nossa vida. Às vezes a gente fica sem motivação para seguir adiante por conta de alguma coisa que se instala na nossa vida, problemas que acontecem que tiram o nosso chão, enfrentamentos os mais diversos que roubam as nossas forças, às vezes decepções, traições, frustrações que têm a capacidade de mexer com a gente. Mas quando a gente para hoje um pouquinho de manhã para ouvir assim, muito singela a palavra, e o apóstolo Paulo contando, sabe, o que me impulsiona é o amor de Jesus pela minha vida. Esse amor, é isso que faz tudo valer a pena. E é por isso que eu vou viver cada um dos meus dias com muita consciência, com muito entendimento e com muito vigor. As forças o Senhor vai acrescentar, o propósito o Senhor vai estabelecer, e eu vou sonhar, eu vou pretender, eu vou ser nas mãos de Deus o que o Senhor precisar que eu seja. Então eu sigo adiante com um propósito e com a motivação certa do grande amor de Jesus pela minha vida. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abrace agora os meus irmãos e as minhas irmãs, que eles sintam esse calor e esse palpitar do teu coração pelas vidas deles, Senhor. Às vezes o momento não é mais fácil, é o momento mais difícil, é o momento da enfermidade, é o momento do desemprego, é o momento de uma desilusão, de uma decepção, é o momento em que às vezes o abandono foi o que aconteceu, é o momento da rejeição por qualquer motivo. Mas a gente escuta hoje o Senhor dizendo desse amor, que Jesus ele veio de verdade, nasceu aqui de verdade, viveu de verdade e morreu de verdade e ressuscitou de verdade e está vivo e se importa com a gente. E nós te agradecemos, porque é tudo que a gente precisa saber, que cada dia que a gente acordar por aqui, o Senhor vai estar conosco. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem poderá impedir? E é por isso que nós somos mais do que vencedores, por meio de Jesus, aquele que nos amou, e de que tudo nesta vida nós poderemos enfrentar naquele que nos fortalece. A ti honra, glória, louvor e adoração, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz amém, amém e amém. Vamos aplaudir Jesus pelo seu amor e vamos orar, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, boa semana. Não vai embora sem dar uns bons abraços aí, viu?